Nós estamos no Setembro Amarelo e a gente vai repercutir agora durante todo o mês de setembro essa questão da prevenção contra o suicídio. A gente tem agora a nossa entrevista desta manhã de quinta-feira, no oferecimento do PAF, o Plano de Assistência Familiar da Butsk. Com o Plano de Assistência Familiar Butsk, a sua família está sempre em boas mãos. Além de melhor assistência funeral para levar mais tranquilidade à sua família no momento mais difícil, o plano oferece convênio com farmácias, médicos, laboratórios e ótica, empréstimo de equipamentos ambulatoriais. E para você que tem mais que 65 anos, condição de plano especial. PAF, Plano de Assistência Familiar da Butsk, a sua família sempre em boas mãos, em Timbó, na Rua Colômbia, número 50, anexo à Funerária Butsk. O telefone é o 3382-0554. Você que acompanha aí as mídias sociais da Rádio Cultura de Timbó, já está acompanhando, está conosco nesse momento aqui, a Zita Darugna, que está falando com a gente numa entrevista online, ela que fala diretamente de Blumenau, e nós vamos repercutir com ela o Setembro Amarelo, ela que é do CVV, e vai falar para a gente sobre o trabalho do CVV e sobre a importância do Setembro Amarelo. Muito bom dia, Zita. Bom dia, Odair. Bom dia a todos que estão nos acompanhando e muito obrigada pela oportunidade. Muito bem, Zita. Primeiramente, vamos falar da importância do Setembro Amarelo. A gente sabe que o trabalho, por exemplo, do CVV ele não acontece só no mês de setembro, mas o mês de setembro é um mês dedicado aí à conscientização sobre a questão do suicídio, algo que muitas vezes não é comentado, mas que aflige tantas famílias brasileiras e mundo afora. Qual a importância do Setembro Amarelo? Então, o Setembro Amarelo, ele surgiu no Brasil, né, inspirado no dia 10 de setembro, que desde 2003 a Organização Mundial da Saúde instituiu esse dia como Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E no Brasil, então, algumas organizações, entre elas o CVV, em 2015 começou a se mobilizar com uma campanha para que nesse mês se falasse mais sobre a valorização da vida e das formas e de como todos nós podemos prevenir o suicídio. A partir daí, a sociedade abraçou a causa e hoje é um movimento em que no Brasil inteiro se fala bastante sobre a valorização da vida e esse jeito como cada um pode, né, cuidar de si, perceber em si quando alguma coisa não está legal e também estar mais atento a quem está próximo, a quem convive consigo, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, enfim, nos lugares aonde frequenta, quando alguma coisa está chamando a atenção, sabe? Quando percebe que a pessoa que está ali do teu lado não está bem. Então, nesse mês se fala mais sobre isso para, de repente, derrubar tabus, conscientizar as pessoas e levar informações para elas de que nós podemos todos trabalhar nessa frente. Muito bem. E o CVV é uma das organizações que trabalha diariamente, né, atendendo as pessoas. E a gente sabe que esse processo, por exemplo, Setembro Amarelo está trabalhando a questão da valorização da vida, especialmente com relação ao suicídio que tira a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. E a gente sabe que isso é um processo, né, Zita? Não é de uma hora para outra. A pessoa começa a apresentar alguns sintomas. E quais são esses principais sintomas que a pessoa vai demonstrando, que às vezes os familiares devem dar atenção? E hoje, inclusive, a gente, quando fala de suicídio, a gente não pode mais se restringir a um grupo de pessoas de mais idade. A gente vê, inclusive, jovens, pessoas de meia idade. Isso está afligindo todas as idades, né, Zita? Então, olha que interessante, quando tu falas isso, daí eu lembrei e nós podemos imaginar, para pensarmos melhor nesse processo, né, vamos pensar num copo vazio embaixo de uma torneira pingando. Gotinha por gotinha, esse copo vai se encher num determinado momento, e onde ele estiver, ele pode transbordar e ali causar prejuízos, estragos, incômodos, enfim, uma série de coisas, né. Agora pensa na minha vida, na tua vida, também esse copinho vazio.
só num dia o que nós vamos botando para dentro desse copinho, de tristezas, mágoas, decepções, frustrações, enfim, cada um vai botando para dentro ali N coisas, e que popularmente nós falamos que vamos engolindo sapos, né. E se nós não tivermos alguém com quem compartilhar isso, dividir tudo isso, esse copinho da nossa vida vai se enchendo também. E quando ele se enche, nós também acabamos mostrando de algum jeito para as pessoas isso, verbalizando. Alguns podem dizer assim, bem popular, mas diz: "Eu estou de saco cheio", ou "Eu não aguento mais", ou mostram, né, passam a mão no pescoço e dizem: "Eu estou cheia, não aguento mais, estou cheio". Às vezes até para cima da cabeça para dizer que: "Ó, está transbordando, está demais". Então esses são pequenos sinais que as pessoas podem estar dando que a coisa não está bem, de que elas estão pedindo indiretamente ajuda, estão precisando ser vistas, ser acolhidas. E se não ti e além disso, outras coisas podem acontecer nesses momentos com a pessoa quando esse copo está cheio, né. Então estarmos atentos a isso, sabe. Às vezes são coisas muito sutis, são falas, são mudanças de comportamento, e que nós podemos observar. Mas sem informação não há como, né, Odair. Então por isso o CVV vem no Brasil há mais de aliás, há 60 anos, tentando falar isso, derrubar tabus, trabalhar preconceitos, sabe, para alertar as pessoas para que cuidem de si, cuidem uns dos outros. Nós fizemos isso o ano inteiro, mas setembro se intensifica isso, né. Muito bem. Como é que funciona o trabalho do CVV, Zita? Explica pra gente. Então, o CVV ele é conhecido também como um pronto-socorro emocional. Então, como um pronto-socorro, ele fica, pronto, em prontidão para atender 24 horas por dia, porque tristeza, angústia, desespero não marca hora e não manda aviso, né. Então, 24 horas por dia no telefone 188, a ligação é gratuita, pode ser de celular, de fixo, de público, enfim, de qualquer canal, né. E também atende no nosso site, no cvv.org.br, para quem preferir teclar, conversar num chat ou então enviar um e-mail, que são as formas de atendimento hoje. Muitos postos atendem presencialmente, mas por conta da pandemia ainda não voltamos ao atendimento presencial. Certo. E qual é a característica aí das pessoas? Vocês atendem aquilo que eu falei ali de hoje esse problema da depressão e esses problemas ligados aí à angústia, enfim, eles afligem, a todas as idades. Vocês têm recebido também ligações de pessoas mais jovens ou, enfim, qual é a característica das pessoas que falam com vocês? Então, eu não posso falar de outros plantões, né, a gente porque como guardamos e garantimos o sigilo e o anonimato, mas como instituição, soubemos que nos procuram desde crianças, inclusive no meu plantão, Cri crianças nos ligam. Sim, crianças? Crianças. crianças nos ligam, porque a tristeza, a angústia, ela também não tem idade. E a preocupação da Organização Mundial da Saúde e no Brasil também do Ministério da Saúde, está muito voltado ao jovem, ao adolescente. Ele está em grande sofrimento e onde tem aumentado, inclusive, as estatísticas de aumento, ou seja, de automutilação ou de tentativas de morrer por suicídio, né, ou mesmo mortes por suicídio. Então toda a nossa atenção para eles também. E, claro, ainda as estatísticas dizem que quem morre mais são os
às pessoas com mais idade, mas tem crescido muito entre esse público, entre os jovens. E vocês conseguem identificar também como instituição e passar para a gente, nos jovens principalmente, quais têm sido os principais motivos, enfim, dessa da depressão ou, né, deles estarem buscando ajuda, dessa situação aí de automutilação, de pensamentos de suicídio, o que que tem levado o jovem a esse caminho? Então, o mais presente, nas queixas é a solidão. A solidão Solidão, no sentido não de estar sozinho. As pessoas podem estar inseridas numa família, em grupos e tudo mais, e, no entanto, se sentem sozinhas, no sentido do quê? De não se sentirem compreendidas, não se sentirem respeitadas, não se sentirem escutadas, que não têm voz, ou quando falam, dizer que é mimimi, que isso vai passar, né? Coisas assim, isso é dos jovens, né? De que certo. ouvem dos pais: "Ah, é coisa da idade, vai passar, você não sabe o que é a vida", enfim, são coisas que pais, às vezes, sem perceber, acabam dizendo para o filho, e são gotinhas que vão para dentro do copo. Então a maior queixa é essa: "Não adianta eu falar, eles não me entendem mesmo". E, em outras idades também a mesma coisa, de não terem espaço, não se sentirem vistos ou valorizados, sabe? Olha só, as pessoas o principal isso fica evidente aqui, então, que em todas as idades a solidão é o principal precursor aí das As doenças, vamos doenças, dizer vamos dizer assim, assim, psicológicas que psicológicas que levam a levam a um um estado estado tal tal que a pessoa tem até pensamentos aí de tirar a própria vida, mas começa aí com a solidão, e a solidão não no sentido de estar só, mas no sentido de, mesmo estando com pessoas cercando, estar se sentindo solitário, não valorizado, não ouvido. É muito interessante isso e chama a atenção para a gente, como pai, como amigo, como filho também, né, Zita, para que a gente esteja realmente atenta a essa situação. Ouvir, né, parar, tirar um tempo, e o que nós no CVV sempre falamos, escutar para tentar entender, não para julgar e não para criticar, mas para tentar entender o que essa pessoa está querendo dizer, o que ela está sentindo, e valorizar isso, porque se ela está falando disso, é o que está se passando com ela, e isso merece ser validado. E uma outra coisa que chama bastante atenção é um vazio interior, digamos, Digamos, não ver, não ter perspectivas, sabe? Um vazio existencial, não ter significado, alguma coisa nesse sentido também. a gente pode debitar isso, esse vazio existencial, esse vazio interior, pela pelo que a gente vê acontecendo de fato, das pessoas estarem também esquecendo a questão espiritual, o lado espiritual, né? As famílias estarem desagregadas, aí o lado espiritual fica realmente muito esquecido. A gente pode chegar nessa conclusão? Então, os estudiosos eles falam muito, né, dos fatores protetivos. O que que pode ajudar a pessoa a se sentir pertencendo, a se sentir, ah, digamos, estar inserida. Então, com certeza, a questão espiritual, ela é um fator de proteção também, além do ambiente social, além de outros fatores, né. E uma coisa que nós podemos, assim, alertar, e falamos sempre nesse Setembro Amarelo, se tu perceberes que alguém, não está bem, que alguém está precisando ajuda, sabe, Odair, muitas pessoas não param para escutar o outro por medo do que vão ouvir e não saber o que fazer com isso, ou o que dizer. Então elas se omitem. Então a dica que nós podemos dar é o quê? Tu não sabe o que fazer?
não diga nada, só diga: "Olha, eu não sei o que te dizer e o que fazer, mas eu quero que tu saibas que eu estou aqui contigo e não vou abrir mão". E se precisar, pega na mão dessa pessoa, acompanha ela até um serviço profissional, sabe, vá junto, esteja junto, esteja presente, né, porque é importante em muitos momentos que ela tenha essa ajuda profissional, seja de um psiquiatra, de um psicoterapeuta, e o CVV vai estar sempre como apoio, porque no CVV nós não fizemos diagnóstico e não fizemos tratamento, somos voluntários, né, mas estamos juntos nessa caminhada, sabe. Enquanto não tiver o atendimento do profissional, pode contar conosco nas 24 horas, né. Muito bem, Zita. O CVV está fazendo o papel, né, das pessoas que deveriam estar ao lado, ou seja, de ouvir. Esse é o essencial. Nós dizemos, não é esse ouvir passivo de que fala que eu te escuto, não, é esse ouvir atento, de perceber o que não está sendo dito, o que o corpo expressa, o que tem nas entrelinhas, o que tem nesse silêncio, o que tem nesse sair da roda e se isolar num quarto, o que tem um choro constante, uma mudança de hábitos, né? A repentina, um rendimento escolar que cai muito, uma irritabilidade muito grande, presente o tempo inteiro, uma tristeza constante, além das falas, né. Então, assim, são pequenos alertas, sinais que nós podemos estar atentos, mas nós só podemos ajudar quando nós tivermos informações. Exatamente, e pararmos para ouvir. Zita, eu quero te agradecer imensamente por esse tempo que você está dedicando aqui a gente e fazendo algo diferente, que não é ouvir, mas também falando para, para a gente aqui, para o nosso ouvinte, a respeito do trabalho do CVV e principalmente a respeito do Setembro Amarelo, a importância da conscientização das pessoas a respeito desse tema que é tão importante e acaba sendo tão caro para as pessoas que passam por esse tipo de problema e que acabam muitas vezes perdendo entes queridos em função desse problema. Só reforça para a gente aí os canais de acesso ao CVV. Telefone 188, 3 dígitos, né, um telefone, emergencial, então, e o site cvv.org.br. Lá você pode conversar no chat ou mandar um e-mail. Além disso, para os curiosos, estudiosos, professores, pessoas da sociedade que, estão envolvidas com pessoas e querem mais materiais, conhecer mais, lá no site do CVV, no barra Conheça Mais, tem muito material, tem inclusive vídeos que foram produzidos em parceria com a Unicef, que são jovens falando para jovens, sabe? Então pode ser usado, reproduzido à vontade sem precisar de autorização do CVV. Tem também vídeos e materiais para educadores e também para pessoas da sociedade. Inclusive lá tem materiais, esses materiais foram produzidos com o apoio de profissionais estudiosos do suicídio e que trazem bastantes orientações e dicas, né, de como atuar, de como estarmos melhor para outra pessoa. Além disso, o CVV também tem um site do Setembro Amarelo, que é setembroamarelo.org.br. Lá também tem muitos materiais, muitas informações, tudo que está lá pode ser usado e reproduzido à vontade para promover os seus eventos, suas rodas de conversa, sabe, nesse mês e como em todo ano. Além disso, o CVV nesse ano, como em todos os outros, né, está se disponibilizando para palestras, rodas de conversa. Estamos tentando atender todos que nos pedem, que são bastantes, né, seja empresas, escolas, igrejas, instituições, aonde nos chamarem, nós estamos tentando ir para conversar com essas pessoas que têm interesse em saber um pouco mais.
Muito bem, Zita, muito obrigado por esse espaço, por essa entrevista aí para o Repórter Cultura. Muito obrigada pela oportunidade também e que façamos um grande dia. Um grande dia para você também.